Eu sou uma péssima psicóloga e uma péssima psicanalista. Assustou comigo dizendo, em voz alta, nesse vídeo, para todo mundo ouvir, o que muitas vezes você diz aí para você, que sim, eu também digo para mim mesmo dentro dessa psique, pois é. Isso é uma das consequências que as nossas inseguranças no mundo profissional nos trazem. Ficamos nos sentindo péssimas. Mas vamos então conversar sobre essa sensação, vamos falar de estratégias para lidar com essas questões de insuficiência que nos tomam no nosso mundo profissional. Vamos lá. Olá, Lorraine Ganho aqui, professora, psicóloga e psicanalista. Vamos lá, eu estou com um certo receio e incerteza de conversar sobre isso aqui, ainda mais sendo uma psicanalista, ainda bem que eu não sou lacaniana. Mas é isso, para além do meu medo de falar sobre isso nesse vídeo, tem outra coisa que me angustia mais do que o próprio medo, que é quando eu vejo profissionais incríveis que são sufocados pela própria sensação de insuficiência e ficam se sentindo péssimos ou péssimas. Tem gente muito boa que eu conheço e que eu não conheço, deve estar por aí me ouvindo, que estão por aí nesse mundo e que são profissionais bons, mas que acabam sucumbindo a essas exigências internas e a esse chefe terrível que levamos conosco e que temos que lidar com ele e ela. Sim, eu também fico o tempo todo tentando lidar com essa chefe interna e essa sensação de insegurança. E por isso eu resolvi nesse vídeo trazer 4 reflexões e 3 ações do campo prático, vamos dizer assim, para lidar com essa insegurança interna, com essa chefe interna, que talvez psicanalistas vão identificar aí como superego, ideal de eu, que carregamos. E espero que ao final desse vídeo você se sinta um pouco mais corajoso e corajosa para enfrentar esse mundo profissional que, sim, ele por si só já carrega muitas incertezas e que se sinta um pouco mais acolhido para seguir esse mundo que precisa de muita gente boa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu detesto fórmulas, e ainda mais na área de saúde mental, de psicanálise, isso serve menos ainda. Então, o que eu estou falando aqui não são fórmulas. Como eu disse, são algumas reflexões e algumas estratégias minhas. É que eu quero compartilhar essas minhas angústias e estratégias para ver se algo faz sentido aí para você, algo te toca e que faça você se sentir um pouquinho melhor. Então, primeiro, vamos às reflexões desse campo da racionalização, do pensamento, para encarar essas inseguranças e insuficiências. E depois eu vou ali para ações mais práticas. Vamos lá. Primeiro, para lidar com as inseguranças, aprenda a respeitar o seu tempo, suas escolhas e sua história. Como psicanalista, eu também tenho vários colegas psicanalistas, professores, que são fantásticos. E que em determinados momentos também ajudam muito, porque eles são muito bons e eu acabo ficando insegura. Eu olho para eles e falo, gente, que pessoas incríveis. E aí do lado deles e delas, eu fico, nossa, como eu sou burra. Eu sou tão incrível como ele é. Sabe daqueles colegas psicanalistas que ficam assim, gente, aquela citação do livro tal, porque o Bion, porque o Lacan. Eu fico, nossa, admirada. Ao mesmo tempo me bate uma sensação de insegurança. E é claro que isso é uma grande bobeira, mas sim, também sou acometida por isso. De qualquer forma, tem uma coisa muito interessante em ser amigas dessas pessoas, que não são só admiradas por mim, talvez por muitas outras pessoas, que é algo que me permite essa proximidade de ser amiga deles e delas, é que é conhecer a história dessas pessoas que tanto admiro. E é muito interessante ver como eles foram construindo a trajetória profissional, os objetivos que eles foram se estabelecendo, as escolhas que eles foram fazendo e o amparo que eles tiveram para construir essa carreira e também o conhecimento. Inclusive, eu sempre faço o exercício de pensar se são homens, brancos, de que classe são, se têm filhos. Porque quando eu vou acompanhando a história desses amigos que admiro, podem ser considerados intelectuais, ótimos profissionais, a clínica, etc., eu vou vendo como cada história é única.
assim como a minha e assim como a sua. E é isso também que nos faz sermos quem somos e ter acesso e ter mais e menos possibilidades. Então, entenda que também essa sensação de insuficiência, de às vezes admirar essas pessoas e achar que não vai dar conta como elas, calma. É porque você teve a sua história e as suas escolhas. Pra você ver como a gente, às vezes, faz umas coisas absurdas. Eu mesma já me vi me comparando com psicanalistas, professores, que têm, por exemplo, uns 60 anos de idade ou mais. E é tão absurdo. A gente fica assim, eu fico me comparando, às vezes. Eu falo, gente, queria ser assim. Olha, não quer dizer que eu não vá ser assim quando eu tiver 60 anos, mas hoje eu tenho 35, então tem uma questão de tempo até chegar nesse lugar. Então, pensar um pouco para dar conta dessa sensação de insuficiência. Outro exemplo que eu dou de uma insegurança que tem é que eu carrego comigo a angústia de ter me afastado tanto da psicanálise, do meu mestrado e no doutorado, porque eu fiz uma escolha e fiquei com a sensação de ter perdido tempo. Quantas vezes a gente tem essa sensação? Mas o que eu repito para mim mesma e analista é que eu não perdi esse tempo. Eu fui me dedicar a estudar outros campos e outros saberes que eram necessários para aquela pesquisa que me impliquei, para aquele lugar que escolhi para estudar. Tanto que hoje eu consigo conversar e dar aulas sobre políticas públicas, saúde mental de mulheres, que no geral não são tão comuns quando a gente pensa no currículo de psicanalistas mais clássicos. Isso me ensinou a ver quantas escolhas também implicam nessas diferenças. E não quer dizer que eu sou melhor ou pior que eles e vice-versa, porque sei desses campos e não sei de muitas coisas que eles sabem. Então, essas diferenças também de escolhas de vida implicam nesse conhecimento e experiência que vamos construindo. Respeite isso. E, inclusive, isso me leva a um segundo ponto de reflexão que quero trazer aqui para você, que é cuidado com quem você está se comparando e quem você tem a referência de bons profissionais, queridos. Existem muitas pesquisas que comprovam isso, mas também vou falar do lugar de uma pessoa que atua na clínica, que é que eu ouço com muito mais frequência essa sensação de insuficiência, de insegurança de mulheres e pessoas negras. Não é à toa. Quando a gente pensa em várias áreas, mas também na psicologia e na psicanálise, os maiores autores e referências que temos, pelo menos na minha geração e na anterior da minha, são homens brancos e de europeus e de classe média alta, ou alta. Ok, Freud era de classe alta. Porém, olha que interessante a história do Freud. Ele tinha uma mãe que desde muito cedo investiu muito nele e priorizou Freud em detrimento dos irmãos. Tem uma história que se conta que a mãe dele até mandava os irmãos economizarem as velas na hora do jantar para que Freud pudesse usar as mesmas velas para ter velas para estudar depois. Eu fico me perguntando se a mãe de Freud faria isso pelas outras 5 irmãs que o Freud teve. Mas esse aqui é só um exemplo meio bobo. E não, eu não me comparo com Freud, ele é uma referência, mas eu já me vi me comparando várias vezes com outras pessoas, com outras histórias e condições de vida e de existência muito diferentes da minha, e muitas vezes com homens. E aí que está a questão. A gente ainda tem como modelos, como referências, muitos homens europeus brancos. E isso está ligado à nossa construção de identidade, à nossa construção de ideal de eu e também, portanto, a nossas inseguranças. Dessa forma, eu acho fundamental todo o esforço que vem acontecendo nos últimos anos de incluirmos nas formações profissionais uma maior diversidade de pessoas e referências e autores, autoras, incluindo mulheres, negros e mulheres negras, porque nós precisamos urgente desses novos referenciais para que a próxima geração já tenha outros tipos de modelos para se inspirar e se espelhar, e quem sabe sejam menos inseguros nesse ponto. E percebam que eu também estou falando aqui de consciência de classe e gênero, que me permitem entender que eu tive mais obstáculos para meu desenvolvimento profissional por ser mulher de classe média, assim como eu reconheço que eu também tive mais facilidades por ser branca. E entender essas questões de gênero, raça e classe também me permite ser mais consciente de quem eu busco como modelo, de quem eu me comparo, e também acolher o que eu tenho de limitações.
para entender como essas limitações implicam na minha sensação de insegurança e insuficiência. Outro ponto é cuidado com a sensação de que você podia ter feito ou deveria fazer mais pela sua profissão, dar mais, trabalhar mais, etc, etc, etc. Essa é uma das sensações mais terríveis de combater, porque estamos numa sociedade que está o tempo todo jogando mais informações que a gente deveria dar conta, coisas que deveríamos fazer, coisas que deveríamos querer, totalmente focada na performance e produtividade. Portanto, para isso colar com essa angústia de ser imperfeito, é batata. Tanto que temos a questão do neoliberalismo sendo discutido a rodo por aí, no momento, como produtor de sofrimento psíquico. Então já fica aqui uma indicação de leitura sobre isso, que é neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, do Safakli, Nelson da Silva Júnior e do Dunker. E já que estamos nessa esteira de indicação, pensar nesse excesso de produtividade que somos estimulados e que, portanto, nos faz nos sentirmos faltantes, também indico o livro do filósofo contemporâneo que está famosinho, o Byung-Chul Han, que é o Sociedade do Cansaço. Que, entre outras coisas, ele discute ali essa mudança de uma sociedade antes movida pela culpa e que agora também vai ser mais movida pela performance, ou seja, produzir, parecer que produz e, portanto, ficamos tão cansados. Enfim, uma boa referência também para vocês. Portanto, realmente é muito difícil combater esse discurso externo e interno de produtividade, que vai nos dizer o tempo todo quanto falhamos na nossa atuação, quando devíamos ter lido mais, estudado mais, lido mais artigos, etc, etc. Mas percebam que são coisas que tomam tempo ler, produzir, e tempo precisa de tempo, né? O que eu quero dizer com isso é que não quer dizer que você não faça o suficiente ou que não entenda o suficiente. Você continua fazendo. E um dia você vai entender mais, saber mais. Não precisa produzir mais não, mas enfim. Mas tem um depois. E o mais importante disso tudo é continuar. E continuar também implica entendermos esse movimento da vida, que ora podemos ser mais dedicados ao nosso trabalho, ora não, e que esse é um movimento. A vida não é linear. Então, acolha, respeite seu tempo, entenda a importância de descanso e que pare com essa ideia de devia ter feito muito mais. Então, a lógica neoliberal aí. E aí, outro ponto fundamental. Entenda, você sempre será insuficiente. Sempre. Parece contraditório, mas não é. Vou conversar com a nossa neurose. Inclusive, tem um termo que circula nesses últimos anos na nossa sociedade, que é a síndrome da impostora, mais atualizado como fenômeno da impostora, que diz de uma sensação que principalmente mulheres têm, de que, por mais que tenham toda uma carreira, estudos, currículo, elas ficam se sentindo uma fraude. Daquelas, será que eu deveria estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu tenho capacidade para fazer o que eu estou fazendo? E é uma sensação que em algum momento alguém vai descobrir, tá vendo? Eu sou uma fraude. Como se ela, mesmo com toda a carreira, currículo, conhecimento, estivesse enganando todo mundo. E é doido, porque isso acomete as pessoas mais dedicadas, com baita currículos e atuações. Na realidade, na psicanálise, isso já se fala desde 1900 e bolinha, não com esse nome, mas enfim, relacionado às nossas neuroses, porque é uma das formas de lidarmos com a falta, essa falta que é constitutiva do nosso psiquismo. Sim, constitutivo. E somos feitos da falta. Que podemos sentir isso nessa sensação de que estou longe do que eu desejo, do que foi desejado para mim, do que eu quero ser. E aqui estou falando de conceitos ligados ao ideal de eu. Esse ideal de eu que, dependendo justamente ali da constituição e do sujeito, pode ser muito massacrante para o nosso psiquismo e para o nosso eu, dizendo dessas insuficiências que sempre vão estar lá, até a gente morrer. E, portanto, nós temos que nos haver com essa insuficiência que vai nos acompanhar, que nos faz nos sentirmos péssimas, porque também é ela que nos movimenta. Essa insuficiência eu acompanho, dando exemplo para você, nos meus estagiários, nos meus supervisionandos, que vão dizendo muito dessas inseguranças, como eu sou ruim, como eu sou inseguro, não sei o que eu faço aqui. E, na maioria das vezes, eu digo que bom,
Estranho seria se você sempre se sentisse seguro, porque daí sim, estamos falando de questões psicopatológicas. Mas tem um nível saudável, de fato, dessa insegurança, porque é ela que nos move. Porque é essa insegurança também que nos faz pensar, entender melhor, pensar antes de agir e que pode nos, inclusive, nos ajudar a ser mais humanos diante de outros humanos. Essa insegurança também é o que nos faz querer estudar mais, o que é fundamental na nossa profissão. E olha só, estudando mais também melhoramos a nossa própria insegurança nesse ciclo. E é claro que estudar é uma condição que deve ser contínua para qualquer bom profissional. É claro que essa insegurança, ela não deve nos paralisar. E aí sim temos um problema. Mas já comento um pouquinho mais abaixo o que fazer quando nos sentimos paralisadas e paralisados pela insegurança. Tanto óbvio que terapia, mas para lá já falo sobre isso. Depois dessas reflexões, quero falar de 3 ações mais práticas que eu adoto, quem sabe inspire você também a agir de alguma forma aí, diante das suas inseguranças. A primeira delas é encontrar grupos de psis, conversar com colegas psis. Querido, ser psicólogo, psicanalista é muito solitário. Quando falamos de profissionais que trabalham em equipe, isso é diferente. Mas a clínica é muito solitária. Eu faço uma comparação com, por exemplo, pessoas que chegam no final do dia lá nas suas casas e vão conversar com os familiares, com os amigos, contando como é que foi a rotina, o que o chefe falou, o que o colega de trabalho falou, enfim, todo o dia a dia. E nós, chegamos no final do dia e não falamos, ou não deveríamos falar, sobre o nosso trabalho. Afinal, a gente tem toda uma questão ética de sigilo. E aí, por mais que tenha acontecido muita coisa interessante ou coisas bem angustiantes, a gente não pode falar. Não para os nossos familiares, né? E por isso, esse exemplo, meio bobo, mas importante, é que eu acho fundamental um espaço com outros colegas profissionais, seja grupo de estudo, de pesquisa, de supervisão, enfim, que hajam trocas, inclusive das frustrações e angústias. E também para ouvirmos dos nossos colegas o quanto eles se sentem inseguros, sentem que erram também, de fato, para que isso não fique mais solitário do que já é. Eu acredito muito na potência dessas trocas entre colegas e grupos que sejam seguros, em que possamos compartilhar as nossas inseguranças. Tanto que um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer é ser supervisora dos grupos de supervisão. É muito rico e muito acolhedor também. E antes de eu falar das minhas últimas 2 estratégias, já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, se essa conversa está te ajudando a respirar um pouquinho e entender essas seguranças, situação de ser péssima, etc. E eu estava falando, agora há pouco, inclusive, da minha experiência como supervisora. E aí, vou dizer outra estratégia que eu tenho é fazer supervisão. Faça supervisão para lidar com as suas inseguranças. É óbvio que a supervisão é um momento fundamental na atuação psíquica, seja na clínica ou institucional. É nesse momento que a gente discute os casos, mas que também podemos falar das nossas inseguranças profissionais. Querido, eu chego na minha supervisão, com os meus supervisores, muitas vezes desesperada, falando aqui, errei, sou péssima. E, inclusive, eu tenho esse cuidado de encontrar supervisores em que eu me sinta confortável de falar sobre isso. E também recomendo isso para você. Se você possa encontrar supervisores em que você se sinta confortável, porque esse espaço é onde precisa ser colocado e trabalhado também dentro da atuação profissional. Inclusive, na clínica, essas sensações de insegurança, insuficiência, não é incomum que sejam decorrentes de questões contratransferenciais com os nossos casos. Ou seja, os efeitos que o nosso analisante, o sujeito que está conosco, provoca na gente. Nessa conversa de inconsciente que acontece ali o tempo todo. Então, busque olhar para essas sensações de segurança e suficiência também na supervisão. E aí, a minha última estratégia, que é a mais óbvia, psicoterapia, uma análise pessoal, passa psicoterapia, análise pessoal para lidar com as suas inseguranças, a sensação que você é péssima.
Perceba, os argumentos que eu usei de reflexão mais acima são do campo da racionalização, ou seja, do campo cognitivo. Só que, na maioria das vezes, isso não é suficiente para lidar com essa sensação de insuficiência e de insegurança. Sabe aquela sensação que a gente tem de, entendi, eu sei, mas parece que comigo não funciona? Tem uma analisando que é ótima. Ela fala assim, eu entendi, mas não desceu pro coração. Comparativo. Pois é, que muitas vezes, mesmo com esses conhecimentos, entendendo todos esses processos, que faz parte, se sentir seguro, isso ainda nos consome. Mas por quê? Porque estamos falando de dar conta disso no campo cognitivo, do pensamento, da racionalização. Mas, não necessariamente, isso já está ali costurado no campo emocional, no campo afetivo. Porque para dar conta desse campo que eu tô chamando aqui de emocional, afetivo, é só no divã, real, simbólico, enfim, online, entendeu? E, inclusive, porque quando falamos de inseguranças no mundo profissional, não é aí que essa sensação de insuficiência começa. Essas sensações, elas são muito anteriores. E, inclusive, como eu já disse, são constitutivas do nosso psiquismo. A gente, muitas vezes, fica angustiado, pensando só no campo profissional, mas a coisa é anterior. Porque estamos falando de questões de origem primitivas, que foram se atualizando e ganhando outros significantes a vida inteira. E para olhar, fazer esse caminho inverso, olhar essas questões mais profundas, só em análise e psicoterapia mesmo. Afinal, estamos falando de inconsciente, não é? Então, querido, voltando lá com o que eu disse no início do vídeo, não somos péssimas profissionais, sim, porque nos sentimos inseguras. Entenda que essa sensação de insegurança vai nos acompanhar a vida toda. E sim, gente, a vida toda, porque eu tenho plena consciência do meu currículo, da minha experiência, da minha atuação, e mesmo assim, luto com isso. A boa notícia é que a coisa vai melhorando. Coisas que antes me assustavam, não me assustam mais. Claro que com novos desafios, essa sensação vai voltando. Mas estou aqui nesse processo de elaboração constante para melhorar e me sentir mais segura, mais suficiente e menos péssima. Mas enfim, querido, se você gosta de temáticas relacionadas à psicanálise, saúde mental e psicologia, se inscreve nesse canal porque é disso que falo por aqui. E vou deixar essa recomendação desse outro vídeo aqui do canal em que falo de estratégias de leitura para a gente dar conta das nossas inseguranças intelectuais nos estudos também. Do mais, foi isso. Se cuidem. Até semana que vem. Tchau!